falando um pouquinho sobre a ordem mundial presente no contexto histórico ali da Guerra Fria. Como nós temos dois países disputando para ver quem seria a potência número um, nós temos dois polos de poder. O polo norte-americano, representado pelo capitalismo, e o polo socialista, representado pela União Soviética. Essa ordem mundial que nós temos dois protagonistas, ela é conhecida como ordem bipolar. A ordem bipolar ela foi presente durante todo o contexto da Guerra Fria. Alguns analistas políticos eles determinam que oficialmente a ordem bipolar ela já se estrutura ali no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e vai até 1989, quando nós temos ali a crise no mundo socialista. Outros analistas políticos eles alegam que a Guerra Fria ela começa em 1945 e ela termina em 1991, quando nós temos o fim da União Soviética e a vitória norte-americana na Primeira Guerra do Golfo ou Primeira Guerra do Iraque. Em relação ao papel dos Estados Unidos nessa nova ordem que surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles no cenário geopolítico, eles seguiram as diretrizes estipuladas pelo presidente Harry Truman, que consistiu num conjunto de medidas antissocialistas conhecida como Doutrina Truman. A Doutrina Truman ela defendia o combate à ideologia socialista. Tanto que dentro desse contexto da Doutrina Truman surge o macartismo, que era meio que um movimento antissocialista liderado pelo senador Joseph MacArthur. E com isso houve a perseguição de intelectuais, de cineastas, escritores e assim por diante. No que diz respeito à recuperação da Europa Ocidental, para recuperar a Europa Ocidental, os norte-americanos eles desenvolveram o Plano Marshall. O Plano Marshall consistiu na ajuda financeira para recuperar a infraestrutura dos países europeus afetados pelo conflito. Além disso, para fortalecer as posições em relação ao capitalismo, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, com o mundo ocidental, em 1949, eles criaram uma aliança militar conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou simplesmente OTAN. A OTAN ela consistia em uma força de defesa do mundo capitalista. Um ataque de um país socialista a um membro da OTAN era entendido como um ataque a todos os membros. Deu para entender como a situação nesse período era tensa. Em relação à União Soviética. A União Soviética ela criou um órgão conhecido como Comiform. O Comiform ele era responsável por expandir ideologicamente o socialismo pelo mundo. Além disso, a parte oriental da Europa, como ela foi libertada pelos soviéticos, a Europa Oriental e os seus países tornaram-se satélites da União Soviética, ou seja, eram países que recebiam uma influência direta da União Soviética, diretamente de Moscou. Os soviéticos eles organizam um plano para recuperar a Europa Oriental, que ficou conhecida como esse plano ficou conhecido como Conselho de Assistência Mútua, conhecido ali pela sigla Comecon. E no que diz respeito à defesa, em 1955, em resposta à OTAN, a União Soviética e seus aliados formaram o Pacto de Varsóvia, que era uma espécie de OTAN que reunia ali os países do bloco socialista. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.